Joel capítulo 2, vai lá no versículo 11 comigo. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Vou repetir o versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. E ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem-se os anciãos, reúnam as crianças. Mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados, devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, dizendo: poupa o teu povo, Senhor. Não faça da sua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou-lhe enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Até aqui. Queridos, você há de concordar comigo, por mais machão que você seja, que todos nós choramos? Amém ou não amém? Todos nós choramos. E nós choramos em vários momentos e choramos por várias razões. Há quem chore de tristeza e até mesmo aquele tipo de tristeza que nós nem sabemos o porquê estamos tristes. Já aconteceu com você? Está triste, mas não encontra o motivo da tristeza. E aí a gente chora. Há quem chore também de alegria, diante de uma boa notícia, diante da realização de um grande sonho, chorar de alegria. Mas há também quem chore de dor. Há quem chore também de emoção, um final de campeonato emocionante, um final de um filme tão tocante, uma homenagem a alguém que é muito querido, talvez uma inauguração de um supermercado, uma farmácia, não sei. De emoção, chorar de emoção. Há quem chore de nervoso, de raiva. Alguém já chorou de raiva? Esses dias eu chorei de raiva. E depois fiquei bravo comigo, porque eu falei assim: por que eu estou com raiva disso? Mas a gente chora de raiva, de nervoso. Há vários tipos de choro, muitos tipos de choro, mas há um tipo de choro muito específico, muito peculiar, que é o que nós chamamos de lamento. Diga comigo, lamento. Lamento é sempre um choro da queixa. Os nossos meninos mais jovens, eles chamam de mimimi. Mimimi? Já viu alguém fazendo mimimi? Não? Você é o que faz mais, Theo. O choro de lamento é aquele choro sempre descontente, insatisfeito, é o choro da murmuração, é o choro da reclamação. E o lamento nasce daquela nossa percepção, daquela nossa ideia de que naquele momento específico da nossa vida, a vida não está do jeito em que nós gostaríamos que ela fosse, ou estivesse naquela altura do campeonato. E aí a gente lamenta. E uma pessoa lamenta pelo quê? Lamenta pelas ausências, uma pessoa lamenta pelas frustrações, lamenta pelas suas próprias decepções. E aí é o choro do tipo assim: por que essas coisas só acontecem comigo? Por que isso está acontecendo comigo? O porquê que na minha vida as coisas têm que ser assim?
Agora, o que causa esse lamento? Nós nos lamentamos por várias razões, de formas bem distintas. Nós nos lamentamos pelo outro. Por quê? Porque o outro não é o que nós gostaríamos que ele fosse. O pai pode, por exemplo, lamentar a vida que o filho dele está vivendo. Ele chega para o filho e filho, eu gostaria tanto que você tivesse escolhido isso e não aquilo. Filho, eu gostaria tanto que você tivesse feito, dentre todas as escolhas que você fez, outras escolhas. Mas fazer o quê? Você resolveu ouvir a voz do seu coração, fez as suas escolhas, seguiu os seus caminhos, e eu agora só posso lamentar por você, meu filho. Está lamentando pelo outro. E esse lamento é sempre melancólico, esse lamento é sempre resignado, ressentido. A esposa olha para o marido e diz: olha, eu lamento que você esteja fazendo essa opção. Não era isso que eu queria para a nossa família, não era isso que eu desejaria para o nosso casamento. Você sempre foi mais importante para mim, mas eu não posso fazer outra coisa a não ser lamentar por isso. Enquanto uma lágrima escorre do seu olho, mas ela está tão dolorida, tão machucada, que aquilo talvez seja a única coisa que ela vai deixar extravasar naquele momento. Um lamento pelo outro. Nós lamentamos pelo outro. Lamentamos quando alguém que tem tanto potencial. Eu me lembro que nós fizemos um casamento de 2 jovens que eram jovens que toda a igreja olhava e falava: meu Deus, que maravilha, quanto potencial. 6 meses depois, estavam se desgastados. Aquela alegria, aquele potencial todo já não existia mais. A gente chora e lamenta pelo outro. Talvez você olha para um jovem cheio de vida e diz: meu jovem, você tem tanto potencial, mas por que você está fazendo o que você está fazendo? Eu simplesmente lamento por você. Nós lamentamos o outro. Outra coisa que nós fazemos é, além de lamentar pelo outro, nós lamentamos pelas circunstâncias. Nós nos lamentamos muitas vezes pela doença que veio à nossa casa. Nós nos lamentamos pelas circunstâncias, pelos fatos de nós estarmos vivendo uma vida financeira difícil. Lamentamos pela circunstância. Lamentamos pela boa notícia que a gente esperava que viesse e infelizmente não veio, não chegou. Nós nos lamentamos pela má notícia que veio e se estabeleceu. Lamentamos pelo país estar desse jeito. Não gostaríamos de estar vivendo uma crise sem precedentes como nós estamos vivendo. Nós lamentamos, e tudo que nós podemos fazer é lamentar. Lamentamos pelas circunstâncias. Mas há um terceiro tipo de lamento, que é quando nós lamentamos por nós mesmos. Preste atenção. Nós lamentamos por nós mesmos. Lamentamos os nossos erros, lamentamos pelas nossas decisões que nós tomamos e que nós não deveríamos ter tomado. Lamentamos por aquilo que nós dissemos ou deixamos de dizer. Lamentamos. Só que esse lamento em relação a nós mesmos, presta atenção, é dividido em pelo menos 2 categorias. Porque esse lamento que eu lamento de mim mesmo, ele acontece quando eu lamento os erros que me afastam dos meus ideais. Eu lamento pelas escolhas e pelos meus erros que me afastaram da vida em que eu gostaria de ter. Outro motivo que nós lamentamos por nós mesmos é aquele lamento em relação àqueles erros que a Bíblia dá nome. A Bíblia chama de pecado. Aos erros que a Bíblia chama de pecado. O problema é que eu lamento muito mais pelos erros que me afastam dos meus ideais a respeito de mim mesmo, do que me lamentar pelos erros que a Bíblia chama de pecado. Vou ilustrar. Imagine que você sai de carro pela manhã, você vai para um lugar que você precisa ir de forma bem rápida. Você projeta mentalmente que não mais de 10 minutos você já estará nesse lugar, ok? E daí, para encurtar o caminho, você pega atalhos que normalmente você não pegaria num dia normal. Porque você imagina que vai pegando aqueles atalhos chegar mais rápido, ok? E aí você vira a rua, e de repente quando você vira a esquina, lá na frente tem uma obra. Os carros estão parados, vem aquele camarada com a bandeira laranja, e você... Vou voltar. Quando você vai dar ré, já descobre que tem mais 10 carros atrás de você. Tem 20 na frente e 10 atrás. Não tem como pra você ir nem para frente nem para trás. Aí você começa a ficar irritado, porque você está preso.
Passa 5 minutos, passa 15 minutos, passa 30 minutos, passa 1 hora. E você está profundamente irritado. E essa irritação começa a se expressar, inclusive em forma de lamento. Aí vem um tipo de reclamação que você jamais deve ter dito, mas deve ter ouvido alguém ao seu lado dizer: por que eu fui pegar esse caminho? Por que eu não fui pelo caminho de sempre? Por que em todas as ruas eu tinha que virar logo nessa? O que eu estou fazendo aqui? E aí bate no volante, xinga quem está fazendo aquela obra, e xinga a secretaria de obra, e xinga o prefeito que mandou fazer a obra, e fica ali. Interessante que se você fosse contar de toda essa revolta para alguém, e aí você expressasse o que está no teu coração, dizendo: por que eu fui pegar aquela rua logo naquele dia que eu tinha que chegar mais cedo? Por que eu fui pegar naquela rua? Uma pessoa em sã consciência olharia para você e diria o quê? Mas como você poderia saber? Se você soubesse, você não teria pegado aquela rua. Qual que é o problema desse lamento em relação a mim mesmo? É um lamento que eu lamento por causa das minhas escolhas que me afastam dos meus ideais projetados. Eu queria estar lá em tal horário, eu fiz uma escolha errada e eu me lamento, porque aquela escolha errada não fez apenas eu perder tempo, mas me afastou do objetivo em que eu tinha. Chegar naquele lugar num tempo mais curto possível. Mas de repente as minhas decisões não permitiram que esse ideal fosse alcançado. Eu não alcancei a plenitude do meu planejamento. Problema algum quando você se atrasa uma vez. A questão é que nós levamos isso para todas as nossas relações pessoais. Nós nos lamentamos pelas decisões erradas que nós fazemos em relação àquilo que nos afasta dos nossos ideais. Contrata aquela pessoa para trabalhar e de repente aquela pessoa começa a dar dor de cabeça, começa a dar problema, e aí vem tipo de lamento, mas o currículo dela é excelente, as indicações que ela teve foram ótimas, mas aí de repente a pessoa começa a dar trabalho, começa a faltar, começa a dar problema, e aí eu começo a me culpar e eu começo a me lamentar, dizendo: por que eu fui trazer essa pessoa para trabalhar comigo? Por que eu não escolhi fulano? Por que em todos aqueles currículos eu não selecionei aquele? Por que não escolhi outra? Por que eu fui escolher uma pessoa com uma vida tão problemática? Mas alguém poderia dizer: como é que você poderia saber? Não sei se você está entendendo onde eu quero chegar. Porque muitas vezes eu me puno porque eu errei em coisas que, se eu tivesse acertado, eu iria muito longe. Mas aí, como eu errei, a minha vida ficou travada naquele ponto. E aí o que eu faço? Eu me lamento. Eu lamento. Mas esse não é um bom lamento. Não é um bom lamento. Porque é o lamento do meu ego. É o lamento do meu orgulho. É o lamento em que quem lamenta gosta de pensar que tudo vai ser sempre do jeito que ela imaginou. E esse erro demonstra que as coisas não são do jeito que nós queremos. Então eu fico lamentando os meus erros e eu fico tentando a convencer a mim mesmo que, se eu não tivesse errado nisso, a minha vida teria deslanchado. A minha vida teria acontecido. E eu me lamento dizendo: por que eu fui fazer isso? Esse é o lamento do orgulho, que nos dá a falsa sensação de que a vida está nas nossas mãos, sendo que na verdade ela não está. O outro lado são os erros que a Bíblia chama de pecado. Diga: pecado. Está com medo de falar, né? Mas faz muito. O que é o pecado? É quando a minha decisão afronta a vontade de Deus para a minha vida. E mesmo que essa decisão que afronta a vontade de Deus dê certo na minha vida, em relação aos planos que eu mesmo fiz, presta atenção, continua sendo pecado. Porque a gente tem aquela falsa ideia, a gente traça o plano, se acontecer é porque é da vontade de Deus. Calma aí, campeão, nem sempre é assim. O cara que planeja um assalto e é bem sucedido no assalto, era da vontade de Deus que aquilo acontecesse? E depois não adianta trazer o dízimo do assalto.
não vai justificar o erro, continua sendo pecado. Ninguém mais lamenta pecado. Ninguém. Ah, mas o senhor está generalizando. Eu estou generalizando sim. Até porque a exceção não é a regra. Se não é o teu caso, amém, glória a Deus por isso. Mas de forma bem generalizada, ninguém lamenta mais pecado. Eu lamento os meus erros que me afastam dos meus desejos. Eu lamento os erros que eu cometo que me afastam dos meus ideais planejados, dos meus sonhos. Mas eu não lamento o fato de estar andando longe de Deus. Eu choro pelo erro que me afastou daquilo que eu queria. Mas eu não choro pelo caminho que eu decidi deliberadamente andar, sabendo que é longe do caminho do Senhor. Eu não choro mais por isso. Nós não nos lamentamos mais pelo nosso pecado. Eu não lamento mais pelos meus olhos impuros. Se nós fôssemos projetar todos os vídeos que os seus olhos contemplam na sua semana, quantos deles você não se orgulharia? Eu não lamento mais os meus olhos impuros. Eu não lamento mais a minha boca agressiva, ríspida. Eu não lamento mais a minha ganância desmedida, que nunca sacia. Eu não lamento mais a minha vaidade espiritual e emocional, onde a igreja tem que ser do meu jeito, onde as pessoas têm que agirem comigo do jeito que eu gostaria que elas agissem, que senão eu não quero. Eu não lamento mais o fato de eu o tempo todo ficar julgando o meu irmão. Eu não lamento mais a minha vida de oração medíocre. Eu não lamento mais o fato de não ler a Bíblia há muitos e muitos anos. Isso eu não lamento. Mas eu lamento os erros que, porque eu cometi, se afastaram do ideal que eu queria e imaginava para a minha vida. Esse eu lamento. Eu lamento o fato de ontem eu ter saído com a camisa errada. Lamento o fato de não ter guardado dinheiro para aquela oportunidade que veio agora. Esses dias eu vi um pacote de viagem por R$2.500. R$2.500 parcelados em 10 vezes sem juros. A de 7 dias num resort, all inclusive, eu e minha senhora. 2.500 mangos, em 10 vezes, dava 10.250. Aí eu falei o quê? Vai baixar. Espera mais um pouquinho que vai baixar. No dia seguinte estava 4.500. Em 6 vezes. E o que eu fiz? Eu me lamento. Que burro que eu fui. Eu devia ter comprado. Aí a gente lamenta isso, mas não lamenta o nosso pecado. Eu lamento não ter dito aquela frase que eu deveria ter dito, do jeito em que eu deveria ter dito, porque se eu tivesse dito aquela frase para aquela pessoa naquele momento, eu iria sair daquela discussão por cima, e todos iam me dar razão, e eu lamento de não ter aproveitado aquela oportunidade quando deveria, mas eu não lamento o fato de estar totalmente fora da vontade de Deus para mim, isso eu não lamento. Veja a incoerência da nossa vida, irmãos. Eu não lamento o pecado, mas eu lamento os erros que me afastam dos meus desejos, mas eu não lamento o pecado. Eu não lamento o fato do meu coração estar cheio de impureza. Eu não lamento, pelo contrário, eu até gosto. O pecado se tornou para muita gente uma espécie de amigo. Um amigo que é conveniente porque ajuda a extravasar. Enquanto eu não lamento que o meu casamento não vai bem, eu acabo extravasando esse fato do casamento não estar bem em situações que desagradam a Deus. Por quê? Porque enquanto eu lamento pelo meu casamento não estar bem e eu estou extravasando, eu estou colocando mecanismos de defesa no meu coração, dizendo, não está bem mesmo, então eu mereço isso. É aquele pecado de estimação que já virou amigo. Enquanto eu lamento que eu não ganho dinheiro com aquilo que eu gostaria, eu extravaso tentando encontrar alternativas que de nada agradam a Deus. Por que eu estou falando disso? Porque o texto que nós lemos, Joel capítulo 2, veja só o que diz o versículo 12. Está com a sua Bíblia aberta? Olha só o que diz o versículo 12. O versículo 12 diz que nós devemos lamentar, mas lamentar pelas razões certas. Olha só.
Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O profeta Joel profetizou num tempo muito difícil na história dos judeus, numa época complicada. O profeta Joel foi levantado por Deus para profetizar ao povo de Israel durante as invasões babilônicas. E os babilônicos já tinham invadido todo o arraial de Israel, destruído Judá, destruído Jerusalém, destruíram tudo. E essa foi uma marca muito forte na história do povo de Israel. É uma cicatriz que até hoje tem os seus arrolhos, a sua dor. E obviamente os judeus entraram num processo de lamentação. Era um tempo tão difícil. As lamentações de Jeremias surgiram exatamente nesse contexto de invasão dos babilônicos a Israel, nessa época. E nessa época o povo lamentava pelo fato da Babilônia ter se tornado o maior poder que existia naquele mundo antigo. Naquela época a gente vê vários salmos criados nesse momento onde o povo está lamentando. O povo de Israel lamentava o fato dos exércitos judeus não terem dado conta de impedir o avanço dos babilônicos e permitir que eles entrassem em Israel e destruíssem todo o povo. Os judeus estão lamentando o fato dos babilônicos terem entrado nas suas terras, destruído o templo, saqueado as famílias, estuprado as mulheres, levado os mais jovens, os mais bonitos para viver no cativeiro babilônico. Eles se lamentavam por tudo isso. Não tinha mais o templo, não tinha mais o sacerdócio, o culto estava indisponível. E eles se lamentam pelas perdas, mas aí vem Deus através do profeta Joel dizendo: vocês estão lamentando, mas vocês estão lamentando pelos motivos errados. Vocês estão lamentando pelas consequências, mas vocês não estão lamentando pelos fatos. Vocês deveriam lamentar pela razão o qual fez com que vocês chegarem a esse ponto. Vocês se lamentam de ter sido o templo destruído. Vocês se lamentam das casas terem sido destruídas. Mas vocês se esqueceram o motivo pelo qual isso aconteceu? Deus diz através do profeta Joel: a razão de vocês terem chegado a esse ponto é o pecado de vocês. Então agora se arrependam, voltem para Deus com jejum, com lamento e pranto, e o Senhor se voltará a vocês, e as coisas maravilhosas vocês ainda experimentarão. Mas lamentem pelas coisas certas. Lamentar pelas razões certas, meus irmãos. Lamento por aquilo que vale a pena. Você já reparou que muitas vezes nós lamentamos as consequências, mas nós não lamentamos o motivo? E em sentir as consequências, ao invés de olharmos o motivo, nós procuramos o quê? Encontrar o culpado. É por causa dele, é por causa dela. E a gente se lamenta. Nós não temos controle sobre as circunstâncias da nossa vida, definitivamente. Lamentar a mim mesmo resolve? Pode até trazer frutos positivos, desde que eu não caia no engano de lamentar pelos erros que me afastam dos meus ideais. Não são esses os erros que eu devo lamentar. Eu devo lamentar pelo meu pecado. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um momento de tanta santidade na minha vida, eu não peco mais não. Acabou de pecar, infeliz. Acabou de pecar. A gente começa a ticar os pecados na nossa vida. Não, pecado é isso aqui que eu faço, não é pecado. Não, pecado é o que o fulano está vivendo. E a gente sempre olha para o outro. Sendo que o salmista diz: o Senhor sonda e conhece o meu coração. Por que esse lamento por aquilo que é certo resolve muita coisa na nossa vida? Por alguns motivos que eu queria compartilhar com você. 3 lições, rapidamente com você. Primeiro, o lamento do pecado, ele está intimamente ligado com a nossa percepção da santidade de Deus. Olha só o versículo 11, está com a sua Bíblia aberta? O versículo 11, acompanhe comigo o texto. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Joel está fazendo o quê? Ele está tentando corrigir a visão do povo em relação ao lamento, porque os olhos do povo estão
postos nos exércitos babilônicos. O povo estava olhando para os grandes exércitos da Babilônia, os poderosos e impiedosos exércitos da Babilônia. Joel olha para o povo e diz, Deus dizendo através de Joel: os exércitos do Senhor são muito mais poderosos. Os exércitos do Senhor são muito maiores, porque o Senhor é grande, Ele é terrível, ninguém pode resistir a Ele. O povo está olhando para o exército da Babilônia. Joel diz: quão maior é o exército do Senhor que está conosco. Irmãos, quando eu lamento os meus erros com base no meu orgulho, eu diminuo a grandeza de Deus com o meu gesto. Porque quando eu olho para o lamento por causa do meu orgulho, eu digo: por que se Deus fosse tão bom? Porque se Deus fosse tão poderoso assim, Ele jamais permitiria que o fulano tivesse acontecido aquilo. Se Deus fosse bom, Ele jamais teria permitido que eu tivesse feito isso que eu fiz. Se Deus fosse tão grande, eu não estaria nessa situação, enquanto aquele ímpio está vivendo, nadando de braçada. Se Deus fosse assim tão poderoso, Ele não teria deixado a minha família chegar no ponto em que ela chegou. Se Deus fosse tão bom assim, Ele não permitiria que as crianças, muitas vezes, nascessem com enfermidades que irão acompanhar os próximos poucos anos das suas vidas. É o lamento de um coração orgulhoso. Ah, pastor, se Deus me amasse tanto assim, por que que Ele permitiu que eu perdesse tudo aquilo que eu perdi? Quando o meu lamento é baseado no meu orgulho, Deus se torna pequeno. Deus se torna um Deus que não age. Deus se torna um Deus pequeno. Agora, quando eu lamento o meu pecado, com base na verdade do Espírito, é fruto da percepção da santidade de Deus. Quando eu olho para o meu pecado, eu contemplo a grandeza, a pureza, a bondade de Deus, o quanto Ele é misericordioso para comigo. Quando eu lamento com base no meu orgulho, por que Deus não me ajuda? Mas quando eu lamento com base na verdade do Espírito, olhando para os meus pecados, eu olho para Deus dizendo: Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é temido, o Senhor não me trata segundo os meus pecados, porque senão eu nem estaria aqui. Se o Senhor olhasse para os nossos pecados e decidisse agir na nossa vida segundo os nossos pecados, o que seria de nós, irmãos? O que seria de mim? Quem pode resisti-lo, diz o profeta? Quem pode suportar o dia do Senhor? Quando eu olho e lamento os meus pecados com base na verdade do Espírito, eu olho para a minha pequenez, para a minha imundície, e comparo com a grandeza de Deus, e descubro que eu sou alcançado pela misericórdia do Senhor todo o dia. Todo o dia. Porque se eu acordo pela manhã lamentando com base no meu orgulho, eu já acordo desprezando o dia que acabou de começar. Mas se eu acordo lamentando o meu pecado com a verdade do Espírito, reconhecendo a grandeza de Deus, a bondade de Deus, eu abraço esse dia, porque esse dia é uma oportunidade, porque novas foram as misericórdias do Senhor para com a minha vida nesse novo dia. Porque Ele poderia me subjugar por causa dos meus pecados, mas Ele não fez. Ele me deu o privilégio de abraçar esse dia como uma oportunidade de eu viver bem e fazer outro bem. A percepção muda. Irmãos, hoje pela manhã nós fomos todos nós, fomos blindados por mais um dia. Por mais um dia. Fui visitar um senhor esses dias no hospital, e ele estava chorando, e ele disse para mim: olha, eu não estou chorando de tristeza, estou chorando de alegria. Eu disse: sim, o senhor tem que chorar de alegria. Mas me chocou a resposta dele. Eu falei: o senhor está feliz? Ele disse: sim, porque as enfermeiras disseram nos corredores, e eu ouvi. Há 3 dias atrás elas falaram, por volta das 3 da madrugada, elas achavam que eu estava dormindo, pastor, mas eu ouvi elas falando no corredor: prepara o leito, porque eu acho que dessa noite ele não passa. E já passei 3 noites, pastor,
Deus me presenciou com 3 noites. É a percepção de quem lamenta, não a enfermidade que está o levando para a sepultura, mas é alguém que lamenta os seus pecados com a verdade do Espírito, onde ele sabe que cada 24 horas que ele vive a mais é um brinde do Senhor e uma nova oportunidade para a sua vida. Quem lamenta por causa do orgulho nunca perde a sensação daquele nó na garganta. O dia de ontem continua sendo muito parecido com o dia de hoje. O que eu fiz ontem continua me fazendo mal hoje. Mas quando eu lamento o fato de eu ser um pecador, eu vejo que mesmo sendo pecador, maior foi a graça de Deus na minha vida. E eu entrego hoje diante do Senhor as minhas fraquezas no seu altar. E eu aceito o desafio de enfrentar o dia com coragem, porque esse Deus que não me trata segundo os meus merecimentos, esse Deus que não me trata segundo os meus pecados, também é o Deus que por causa do seu Filho me conduz a uma vida de triunfo. É esse Deus, e é nisso que eu me agarro. Lamentar o pecado é olhar para Deus e ver o quão grande Ele é. Quão grande Ele é, e que mesmo sendo grande, Ele ainda se importa comigo, pobre pecador. A segunda lição que eu aprendo é sobre o lamento do pecado e a mudança de atitude com base no arrependimento. O lamento do pecado com base na mudança de atitude por conta do arrependimento. Olha o versículo 13. Rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, muito impaciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Olha o versículo 17, vai comigo no versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da sua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se havia de dizer entre os povos: onde está o Deus dele? O que Joel está nos ensinando? Joel está nos ensinando que quem lamenta o pecado assume o compromisso com mudança de atitude, e isso é chamado de arrependimento. Quem lamenta o pecado está assumindo o compromisso de mudar de atitude, porque arrependimento é justamente essa experiência íntima de quem lamenta pelo pecado. Quem não se conforma com o seu pecado, quem lamenta pelo seu pecado, contrai para si esse compromisso, chamado arrependimento. Porque quem lamenta o erro com base no orgulho que o afasta dos seus ideais, ele não experimenta arrependimento. Esse cara experimenta o remorso. O que é remorso? Remorso é ruminação. A palavra remorso vem da ideia de morder mais uma vez, ou morder de novo, ou remorder, ou remordimento. Remorso é a pessoa que rumina, mastiga, engole, e depois ela traz a boca de novo para mastigar outra vez. Isto é remorso. É quando a pessoa nunca se liberta da experiência. Ela mastiga e volta e joga na cara e remói e mastiga, passa um período boa, se esquece e daqui a pouco volta remoendo tudo. A experiência nunca acaba. Isso é remorso. O lamento com base no meu orgulho não me traz arrependimento, traz remorso. Porque eu fico o tempo todo pensando: e se eu não tivesse feito isso? Se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria nessa agora. E aquilo vai e volta, e a pessoa entra num estado de autocomiseração, pena de si mesmo, vitimismo. Agora, quando o lamento é o lamento pelo meu pecado, com base no Espírito da verdade, aí eu experimento a experiência do arrependimento. Porque eu sei que eu pequei contra Deus. Eu sei que o que eu fiz
feriu o coração de Deus. O autor de Hebreus diz que todas as vezes que nós pecamos, nós crucificamos Jesus novamente. Quando eu olho e lamento pelo meu pecado, eu sei que eu pequei contra Deus, mas eu também sei que Deus me perdoou, e porque Ele me perdoou, tudo agora vai ser diferente. Eu não aceito mais a mesma coisa na minha vida. Ele me perdoou, então agora vai ser diferente. O apóstolo João nos ensinou a pensar assim, quando ele escreveu a sua primeira carta, 1 João, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, João diz: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Se contudo confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João nos ensinando a pensar. O próprio salmista já dizia: grande é o Senhor, mas se Ele observasse as nossas iniquidades, ninguém subsistiria. Contudo, é dele que vem o perdão, e é por isso que Ele é temido. Oh, irmãos, quando eu me arrependo, eu tenho plena convicção que um novo tempo está começando na minha vida. Quando eu me arrependo e procuro a cruz de Cristo para o perdão, o conserto, eu tenho certeza que a minha vida não será mais outra. O remorso é ficar agarrado no passado que nunca muda. Isso é remorso. Eu fico agarrado no passado que nunca muda, perdendo um presente e abrindo mão de um futuro que nunca chegará. Isso é o remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento é sepultar o passado com fé, é abraçar o presente com coragem e crer que o futuro Deus está preparando grandes coisas e grandes obras para a minha vida. Isso é fruto de um arrependimento. Eu quero arrependimento para a minha vida. Arrependimento que me leva à mudança de atitude. Metanoia, a palavra grega. Metanoia. Metanoia, eu estou indo para cá, mas eu me arrependo e eu volto completamente a direção para outro lugar. Lembra de Zaqueu? Quando ele se encontra com Jesus, ele sobe na mesa e diz: a partir de agora, quem eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Antes eu roubava, agora eu quero dar. Antes eu enganava, agora eu quero falar a verdade. É arrependimento. O lamento pelo pecado me conduz ao arrependimento. O remorso não só não muda, como me aproxima do erro novamente. Porque quando eu vou remoer, eu volto novamente àquela sensação. Pessoas que ruminam muito a mesma situação, rapidamente são colocadas nessa mesma situação de novo e de novo e de novo. Pessoas que se arrependem começam outra vez. E Deus faz novas todas as coisas. Eu quero lamentar o meu pecado porque eu não posso mais ficar preso ao meu passado. Eu não posso. Mas eu posso ser diferente no presente e colher os frutos poderosos e abençoadores que Deus tem para a minha vida. E para terminar, vem a terceira questão, que é lamentar o pecado, é abrir as portas para as bênçãos de Deus na minha vida. Diga comigo: lamentar o pecado. Mais forte: lamentar o pecado é abrir as portas para as bênçãos de Deus para a minha vida. Olha o versículo 14, que lindo, que lindo, que lindo. Talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Eu acho esse versículo delicioso. Porque esse versículo fala de um Deus que passa e deixa uma bênção. Olha que coisa linda, sabe? Desculpa, eu peço, é licença poética que fala na literatura? Eu peço que você me dê licença poética. Porque eu fico imaginando, sabe quando a pessoa passa na sua casa e ela diz: olha, eu passei só para te deixar um agrado? Já aconteceu com você? Ela não entra, ela não tumultua o seu dia. Ela leva um presente para você, uma caixinha de doce, maravilha, uma comida diferente, um bolo que ela fez e ficou muito bom. Olha, porque tem gente, por favor, não me entenda errado,
Tem gente que leva um presentinho e quando você vai abrir o portão, ela diz: posso entrar? Você diz: sim, claro, a casa é sua, pode entrar. E aí ela fica 1 hora, e ela fica 2 horas, e no final, eu estava me esquecendo, eu trouxe para você, olha aqui. E está tudo certo com isso, amém? Está tudo certo com isso, bênção, maravilha, está tudo certo. Mas daí tem gente que chega e diz: olha, rapidinho, não precisa nem de muita coisa não, eu estou só de passagem. Eu só vim deixar isso aqui para você e eu já estou indo. Ela não entra, ela não suja um copo. Não atrasa o seu dia e ainda te abençoa. Já aconteceu com você? Já aconteceu? Amém ou não amém? Eu olho para esse versículo e penso assim. Eu olho para isso e Deus passa e deixa uma bênção. É aquela sensação: olha, eu não vim aqui incomodar, eu não vim aqui te atrapalhar, eu vim aqui só para te abençoar. O motivo de eu estar aqui é apenas tocar o teu coração, é apenas agradar a você. Eu não vim pesar sobre a sua vida, eu não vim te constranger, eu vim aqui somente para te abençoar. Deus passa e deixa a bênção. Esse é um versículo que está grifado com letras garrafais na minha Bíblia, porque eu acho ele delicioso. Nada contra o amigo que fica, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o bom amigo também sabe passar e deixar uma marca abençoadora na sua vida. O bom amigo sabe deixar uma marca de bênção na sua vida. E eu vejo Deus aqui assim. Ele passa e deixa uma bênção. Ele passa e deixa um carinho. E esse Deus, enquanto o povo lamenta do pecado, Ele não põe outra carga sobre o povo. Deus diz: olha, vocês se apresentem diante de mim com jejum, com pranto e com lamento. E quando o povo se apresenta lamentando pelo seu pecado, Ele não vai lá e julga e fala: tá vendo, seus pecadores, é isso que vocês merecem, vocês estão assim. Ele não joga outro peso. Ele passa e deixa a bênção. Esse é o Deus que nós servimos. As pessoas acusam, as pessoas não esquecem, as pessoas dizem que perdoa, mas se lembram. Deus passa e deixa a bênção. E uma vez que essas pessoas olham para o seu pecado e se arrependem, elas estão prontas a serem abençoadas em níveis tão maravilhosos. Então perceba, enquanto você e eu continuarmos lamentando pelos erros que nos afastam dos nossos sonhos apenas, nós estamos deixando de nos arrepender e consertar a nossa vida dos nossos pecados. E em consequência disso, estamos deixando de receber as mais ricas bênçãos que Deus deu para nós. Já está dado. Olha só o verso 18, para encerrar. O versículo 18 diz: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Enquanto eu lamentava os meus erros por causa do meu orgulho e o afastamento dos meus sonhos e dos meus ideais, nada aconteceu na minha vida. Muito pelo contrário, o desânimo veio e se instalou, e eu fiquei a cada vez menos confiante. Irmãos, o desânimo é algo que bate na nossa vida o tempo todo. Não é pecado estar desanimado, o pecado é você permanecer nesse desânimo, ser vencido por ele, sendo que o Senhor já te deu todas as ferramentas para combater esse desânimo na força que vem do Senhor. Quando eu me entrego a Ele, eu começo a achar culpado. Eu só estou assim por causa de fulano, por causa do Beltrano, por causa da igreja, por causa do pastor, por causa do conselho da igreja, por causa da professora, por causa da professora, por causa do presidente, por causa do fulano que passou. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você consagrar a sua vida ao Senhor hoje, diante do altar de Deus, hoje, lamentando não mais o fato das pessoas não serem como você gostaria que elas fossem, lamentando não mais o fato da sua vida não ser como você gostaria que ela fosse, lamentando não mais os seus erros que te afastam dos seus próprios ideais, mas se você consagrar a sua vida ao Senhor nessa noite, lamentando a partir de agora pelo seu pecado, chorando, pranteando pelo seu pecado, que
querendo andar mais perto de Deus e deixar o Espírito Santo fazer uma obra linda em tua vida, o Senhor vai fazer a obra. Eu creio nisso em nome de Jesus. O que quer que esteja acontecendo, que faça a sua vida ser diferente do que aquilo que o Senhor gostaria que ela fosse, o Senhor vai entrar na tua casa, estabelecer o seu trono ali, e a tua vida será totalmente outra, porque quando o Senhor vai, Ele opera a obra que somente Ele pode fazer, e a obra do Senhor muda tudo, 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 tudo. Portanto, eu me prostro diante de Deus, e eu lamento o fato de eu ser um pecador. Eu peço mais uma vez que Ele me acompanhe, eu peço mais uma vez que Ele me ajude, que Ele não desista de mim, irmãos, e Ele nunca desiste de nós. E aí eu me levanto e eu sei, no fundo da minha alma, que se Deus me perdoou, como Ele disse que me perdoaria, que se Ele me perdoou, Ele, além de me perdoar, está preparando milagres impressionantes para a minha vida. Então vamos à frente pela glória de Deus, irmãos. Não lamentar os nossos erros que nos afastam dos nossos ideais, mas lamentar a partir de hoje o nosso pecado, nos arrepender, nos constranger, nos humilhar e sermos sarados para que possamos experimentar as bênçãos de Deus, amém? Coloque-se em pé, por favor. Vamos louvar a Deus. Feche os teus olhos. Preste atenção na letra dessa canção. Preste atenção. E continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Diga: nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Quem lamenta com base no orgulho não só reclama, mas murmura. Mas quem lamenta com base no Espírito ora. Quem lamenta com base no orgulho se torna murmurador, e quando fala com outras pessoas, fala para semear nelas a semente da murmuração. Mas quem lamenta o pecado com base no Espírito ora, e quando conversa para espalhar a fé, conversa para espalhar o temor, conversa para espalhar o compromisso com Deus e a confiança. Irmãos, que as nossas lamentações sejam todas elas espirituais. E saber que dele não lembra mais. Quando aquelas mulheres viram Jesus sendo levado para a cruz, a Bíblia diz que elas choraram. Elas choraram. E a resposta de Jesus para aquelas mulheres que estavam chorando vendo ele crucificado, Jesus, a Bíblia diz que ele olhou para aquelas mulheres e disse: não chorem por mim, mas chorem por vocês mesmas, porque se fizeram isso com a madeira verde, o que é que vão fazer com a madeira seca? O que Jesus está falando? Jesus está dizendo não chorem pela minha situação, chorem pelo pecado de vocês, e chorem pela geração de vocês. Não chorem por mim, diz Jesus, chorem pela geração de vocês. Lamentar pelo motivo errado é lamentar de forma inútil, que aprisiona num passado que nunca muda, que joga o presente na lata do lixo, que vende o futuro a preço baixo. Mas lamentar pelo motivo certo faz com que eu sepulte o passado com maturidade,
que assuma o presente com responsabilidade e coragem, e abrace o futuro com esperança e em fé. É isso que Deus quer para nós. Nesta hora eu não quero lamentar pelo meu orgulho, eu quero lamentar o meu pecado. Eu quero convidar você a chorar pelo teu pecado. Quero convidar você a se lamentar por aquilo que te afasta de Deus, porque é o seu pecado que é o seu problema. O seu problema não são os outros, o seu problema não são as circunstâncias, tudo isso é consequência. O seu problema é você. O problema é o fato de você e eu sermos pecador, e nós precisamos da graça de Deus. É esse o problema. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, irmãos, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus morreu não para que nós tivéssemos remorso. Jesus morreu para que o nosso arrependimento fosse frutífero e libertador. Nós temos um advogado junto ao Pai, e é isso que muda a vida. Quantos aqui gostariam de lamentar pelos pecados nessa noite? Se você quer se lamentar pelos seus pecados, eu quero convidar você a orar dizendo: Senhor, muda a minha vida. Se for o seu desejo, eu quero orar por você. Coloque a sua mão no seu coração. Deus, nós murmuramos e choramos por tantos erros que nos afastaram daquilo que nós queríamos. A gente briga, a gente dá tapa, a gente esmurra o ar, reclamando das coisas que não aconteceram da forma que nós queríamos. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer uma sequer oração pedindo a Ti perdão pelos nossos pecados. Pecados que entraram na nossa vida, se instalaram, e nós achamos que o tempo vai sarar, mas não sara. Porque o que cura e liberta de pecado é coração quebrantado e contrito, é confissão, é arrependimento. E nessa noite nós estamos aqui com nossas mãos no coração, dizendo: Senhor, eu quero lamentar pelo meu pecado. Eu quero chorar pelo fato de eu ser um pecador. Eu quero chorar, ó Deus, pelo fato de eu não merecer absolutamente nada de bom que vem de Ti. Ó Deus, enquanto eu me arrependo e confesso o meu pecado, eu me comprometo a Ti, dizendo: Senhor, eu quero mudar de vida. Eu não quero voltar novamente a cair. Eu não quero viver essa vida, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E nessa noite nós assumimos diante de Ti, Senhor, o compromisso de arrependimento. Nos perdoa. Limpa a nossa vida, de maneira que nós venhamos viver o que essa canção diz: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Limpa, Senhor, o nosso coração, limpa a nossa mente, e nos faz viver para a glória de Deus. Você pode dizer amém?